Salve galera, mais um vídeo aqui pro canal Nasci Santista. Sejam bem-vindos aqui no canal Nasci Santista. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal. E se inscreva lá no Instagram também, me siga lá no Instagram, né? Que lá no Instagram Nasci Santista eu trago algumas notícias também por lá que eu não trago por aqui no YouTube. Bem, pessoal, o Santos decepcionou mais uma vez. A gente, né, nosso torcedor santista, principalmente eu, mas eu confesso para vocês que não foi para mim uma surpresa, porque eu já estava esperando que o Santos não ia estrear lá essas coisas bem, né? Até que estava comentando que esse time do Santos não me passa confiança, apesar do Santos ter um time muito bom, na minha opinião. O Santos tem um dos melhores elencos, mas não passa confiança. E a dúvida que fica é por que não passa confiança, né? Será que é o técnico, o presidente? Que na minha opinião, o que parece é que no Santos internamente não tem uma peça firme, uma pessoa que bote moral. Parece que quem manda ali no Santos são os jogadores. Os jogadores fazem o que quer no time do Santos. E parece que acontece alguma coisa que só no Santos, né? Do nada, um jogador aparece com desconforto muscular, outro aparece não sei das quantas, sendo que o time não joga, né? Os jogadores ficaram aí com 4 dias de folga, só folga. Então, e o time do Santos não me passa confiança, exatamente por isso. O time do Santos pode até jogar bem, como jogou alguns jogos, mas no final o Santos sempre abre as pernas. Foi assim contra o Corinthians, né? Contra o Vasco. Se a gente for colocar no papel, né, deste ano do Santos, o Santos só venceu 5 jogos, contra o Mirassol, contra o São Paulo, Água Santa, Noroeste e Inter de Limeira. E fora esse amistoso que pra mim não vale, né? Mas se você for pegar uma das vitórias do Santos, essas vitórias contra Noroeste, Água Santa e Inter de Limeira, e se você quiser até pôr o Coritiba também, que foi amistoso, são times medíocres, que esses 3 times do Campeonato Paulista que o Santos ganhou, Água Santa, Noroeste e Inter de Limeira, brigaram para não cair. Foram os 3 piores times do campeonato, que foi onde o Santos conseguiu vencer 3 vitórias seguidas. E o Coritiba é um time que quase, né, caiu para a 3ª divisão na Série B, que a gente sabe como é que tá a situação do Coritiba. Então, se a gente for ver qual foram os times que o Santos venceu de expressão, que era de Série A, foi o Mirassol na primeira rodada, e todo mundo sabe como é que foi aquela vitória, né? No sufoco, que o Santos venceu, mas não mereceu. O Mirassol quase mereceu empatar aquele jogo no final. E contra o São Paulo, que o Santos venceu por 3-1. Se você for colocar o trabalho do Caixinha na mesa, foi esses 2 únicos resultados bons que ele entregou, assim, pro time do Santos. Porque os outros resultados foram vitórias que era mais do que obrigação, era contra adversários praticamente mortos, né? O Santos bateu em bêbado nesses times. Então, o Santos não me passa confiança nenhuma. Nenhuma. O Santos só bateu em bêbado até agora. Em 2 jogos que jogou contra o Corinthians decisivo, o Santos conseguiu perder. Perdeu o primeiro jogo lá na Arena, mesmo jogando bem. Aí no segundo jogo o Santos, em vez de aprender com os erros, né? Teve no primeiro jogo, o Santos conseguiu tomar 2 gols novamente e perder pelo mesmo placar pro Corinthians. O Corinthians que vinha de uma eliminação vinha de um péssimo resultado na Libertadores. E o Santos, em vez de aproveitar isso, não aproveitou. E ontem foi mais um jogo vexatório. O Santos vencendo o Vasco, que é um adversário que vai brigar para não cair. Vencendo por 1-0. E virou o primeiro tempo com a torcida do Vasco xingando o técnico, o Carille. E o Santos, para voltar para o segundo tempo, para amassar o Vasco, o Santos consegue a proeza de tomar a virada. E ainda pro time do Carille. Quando o Carille era técnico do Santos, o Carille acho que não conseguiu vencer nenhum jogo de virada. Aí pega o Santos e vai vencer de virada. É impressionante esse time do Santos. Meu Deus do céu, gente. Como esse time decepciona. E eu vi a entrevista do Marcelo Teixeira depois do jogo, ele bravo, nervoso. Meio que ele já deu umas indiretas, né, pro Caixinha.
falando que não gostou das substituições do Caixinha, que realmente, né, parece que esse Guilherme, ele é insubstituível no time do Santos. Parece que não pode tirar o Guilherme do time. O cara, em vez de colocar o Gabriel Veron no lugar do Guilherme e manter o Barreal no meio, não, ele tira o Barreal e põe o Veron e deixa com o Guilherme morto, que nem tocando na bola tava. E matou o time do Santos, acabou o time do Santos. Eu sempre fui contra a contratação do Caixinha, desde quando começou o campeonato. E hoje, se você for ver, a gente reclamava tanto do Carille e o trabalho do Caixinha é pior, consegue ser pior do que o do Carille. Né? E o grande responsável disso é o Marcelo Teixeira, que viu que o Caixinha era um técnico que quase foi rebaixado lá com o Red Bull Bragantino e contratou esse cara. Em vez de contratar alguém de nome, sabendo que essa temporada é crucial para o Santos. É muito importante. E agora, como é que vai fazer? Vai ficar com o Caixinha? Vai demitir ele só quando for tarde demais? Quando o Santos já perder vários pontos? E não ter mais chance de brigar por nada? Porque vai dormir no ponto. Pra mim, tinha que demitir o Caixinha já lá no Campeonato Paulista. Pra mim, não tinha nem que ter contratado ele, na verdade. Mas já que contratou, tinha que ter demitido lá. Antes daquelas 3 vitórias seguidas. E agora o time do Santos, pra mim, é isso. Não passa confiança nenhuma. O Palmeiras, eu assisti o jogo do Atlético Mineiro e Palmeiras. O Palmeiras não jogou nada. Nada, absolutamente nada. Jogou contra o Botafogo, mas não perdeu o jogo. Não perdeu. Porque o Palmeiras consegue segurar, por mais que jogue mal. Consegue segurar o resultado. O Corinthians, perdendo pro Bahia, o Corinthians jogando com o time reserva, o Corinthians conseguiu ir lá buscar o resultado no último minuto. Mas sempre que o Santos joga, o Santos consegue passar vergonha. Às vezes pode estar ganhando com um time melhor, jogando contra um time ruim, mas o Santos consegue ir lá e passar vexame. É impressionante isso. Que decepção. Mas é isso, pessoal. Esse vídeo foi mais para falar sobre essa decepção do Santos, né? Mais uma decepção. E infelizmente vai ser mais um ano sem título. Vai ser mais um ano sem título. Esse ano o Santos não vai brigar por nada. Por nada. Nem Copa do Brasil e nem Brasileiro. Porque o Santos não tem ninguém ali que bote moral. Entendeu? E é isso. Não se esqueça não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.